tudo bem? Bem-vindo ao canal Ao Encontro da Química, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que faz parte da série Química na Uva. É o 12º vídeo e traz como conteúdo o assunto estequiometria. Quando se fala em estequiometria, 3 fatores aí se fazem indispensáveis. Primeiro é conhecer a equação. Às vezes a questão já traz a equação para você. Segundo é o balanceamento. Terceiro, aplicar uma proporção. Essa proporção a gente pode estar utilizando aí a interpretação das substâncias tanto em massa, como em mol, quantidade de molécula ou volume considerando as CNTPs. Partindo aqui já para a nossa primeira questão, uma questão da prova geral de 2019.2, questão 48. As máscaras de oxigênio utilizadas em situações de emergência ou para uso em purificação de ar em espaços confinados, por exemplo, em submarinos, contêm o superóxido de potássio, K2O. Ele absorve água e gás carbônico exalados no processo respiratório e produz oxigênio necessário para a sobrevivência dos seres humanos, de acordo com a equação química a seguir. Essa questão já fornece tanto a equação como a equação já vem balanceada, restando a gente aqui só aplicar a nossa proporção. Se um estudante usando uma máscara como estas exala 0,702 gramas, que tem que tirar essa parte, Ctrl C, Ctrl V. Então, 702 gramas de CO2 por minuto, qual a massa aproximada em gramas de KO2, e isso que será consumido em 25 minutos. Então, aplicando a nossa proporção, o que é que a gente tem? Vamos tentar identificar quais são as duas substâncias aqui envolvidas. A gente está falando do CO2, que é essa substância aqui, e a gente está falando do KO2, que também é essa substância. Então, como ele está falando em massa, a gente vai interpretar essas duas situações também em massa. A prova disponibiliza logo no início a massa atômica referente a cada elemento e com elas tem como a gente chegar à massa de cada situação aqui, de cada molécula. Então olha lá, o potássio ele é 39 e o oxigênio é 16. Como são dois aqui no KO2, eu estou falando do KO2, daria 39 mais 32, 71. Só que 71 gramas seria a quantidade referente a 1 mol, e eu tenho 4. Então vou ter que multiplicar isso aqui por 4, que dá 284 gramas. Olha lá, 284 gramas corresponde ou vai necessitar de, somando aqui a massa do dióxido de carbono, que é 44 vezes 4, dá 176 gramas. Essa informação me diz que toda vez que eu tiver 284 gramas de KO2, que no caso aqui é o meu superóxido de potássio, eu vou precisar de 176 gramas de CO2. Como a questão fornece uma quantidade de 0,702 gramas, vou colocar aqui 0,702 gramas e aí com isso eu vou saber qual é a quantidade necessária ou qual é a quantidade, a massa aproximada que será consumida de KO2. Isso vai ser o meu valor de X. Resolvendo aqui as contas, é necessário que a gente multiplique 284 vezes 0,702 e dividir por 176, que dá um total de 1,13. Só que olha lá, 1,13 é referente a 1 minuto, ok? 1 minuto. E aqui a questão pergunta quanto que realmente será consumido em 25 minutos. Aí para isso o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor de X, que é 1,13, vai multiplicar por 25 e vai chegar exatamente a 28,3, que vai dar aproximadamente a nossa letra B. Gabarito aqui da nossa primeira questão. Segunda questão, prova específica de 2019.2. Se teve uma coisa que eu não precisei,
foi depender de muito tempo para procurar questões de estequiometria nessa prova. A UVA, toda a edição tem lá, às vezes prova específica e geral traz o assunto de estequiometria, ou às vezes apenas uma dessas provas traz o conteúdo. Muitos vinhos são preparados pela fermentação da glicose do suco de uva de acordo com a equação química a seguir. A gente tem aqui a equação, pelo que eu estou vendo ela não está balanceada. Qual a massa aproximada em gramas de glicose que deve existir num suco de uva para produzir 725 ml de vinho que contém 11% em volume de etanol com densidade aí de 0,879 gramas por ml? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a equação. Balanceando aqui a equação, eu tenho 6 carbonos, vou contar logo pela quantidade de hidrogênio. A gente tem aqui nessa molécula 6 hidrogênios, aqui tem 12, então vou precisar colocar um 2 aqui para balancear a quantidade de hidrogênio. Colocando um 2 aqui, apresenta 4 carbonos, o que vai ser necessário colocar mais 2 carbonos aqui, totalizando 6. Agora é só conferir se existe realmente 6 oxigênios. 4 aqui, com 2 aqui, 6, equação balanceada. Aplicando a proporção, vou ler mais uma vez aqui, ele está falando de glicose e está falando de etanol. Então olha lá, ele está falando dessa substância aqui e está falando dessa outra substância aqui. Se a gente for analisar em relação à massa e for somar todos os valores de massa atômica referente aqui a da glicose, você vai chegar num total de 180 gramas, ok? 6 vezes 12, 12 vezes 1, 6 vezes 16. E do etanol vai dar 46. Como eu tenho 2 mol, 46 vezes 2 dá 92 gramas. O que é que eu tenho aqui? Qual a massa aproximada em grama de glicose? Vou colocar o meu X aqui. Que produzirá 725 ml de vinho, que contém 11% em volume de etanol, de densidade 0,879. Então, a primeira coisa logo aqui que a gente tem que analisar é tentar transformar esses dados em massa. Como é que a gente vai fazer? A gente pega aqui os 725 ml, como a própria questão fala, 11% dele é de etanol, então eu vou calcular quanto é que equivale 11% desses 725, o que é fácil se a gente multiplicar por 0,11, para ganhar tempo aqui, vou pegar a calculadora, 725 vezes 0,11, eu vou ter aqui um total de 79,75 ml, olha lá, igual a 79,75 ml, isso aqui é o que eu tenho de álcool. Para colocar em massa, a gente vai ter que usar esses dados aqui da densidade. O que a densidade nos mostra? Que 1 ml corresponde exatamente a 0,879 gramas. Como eu não tenho apenas 1 ml, eu tenho uma quantidade de 79,75. Aplico aqui uma proporção e vou chegar ao valor de 70,1 grama, quase 70 aqui, não é? Mas resolvendo aqui, colocando essa minha massa de 70,1 grama aqui abaixo do 92, que é exatamente a massa de etanol, 70,1. Tem como a gente descobrir qual é a quantidade de glicose que a gente vai precisar. Como isso? Multiplicando 180 vezes 70,1, dividindo aqui por 92. Então, fazendo aqui os cálculos, 180 vezes 70,1 dividido aqui por 92, a gente vai chegar no valor de 137,15, o que dá aqui aproximadamente a nossa letra A. Então olha lá, essa questão aqui ela exigiu um pouquinho mais de interpretação. Vou fazer uma pequena recapitulação aqui das informações. Primeira coisa que eu vi aqui foi a necessidade de balancear a equação. Depois que foi feito o balanceamento da equação,
a gente começou a ver quais são as substâncias envolvidas aqui na minha proporção, só que ele forneceu uma quantidade de 725 ml de vinho, que contém 11% de etanol. Então já tive que fazer o primeiro cálculo aí, a primeira proporção, calcular quanto é que era 11% desse valor. Chegamos ao valor de 79,75 ml, só que para converter em massa eu vou precisar aqui da minha densidade. A densidade fala que 1 ml pesa exatamente essa quantidade. E 79,75, que foi o que a gente encontrou, pesa quanto? 70,1 grama. Pegamos esse 70,1 grama e descobrimos aqui a quantidade necessária de 137 gramas de glicose para produzir realmente essa quantidade de 725 ml de vinho, que contém 11% de etanol na sua composição. Gabarito letra A. Mais uma questão, agora a questão 52 da prova 2019.1, isso prova geral. O óxido de dinitrogênio, também chamado de óxido nitroso, é usado como um gás propelente em frascos de chantilly. Ele pode ser preparado pelo aquecimento de nitrato de amônio até 250 graus Celsius, de acordo com a equação química balanceada vista a seguir. Então a gente já tem a equação e, como o próprio enunciado fala, a equação já está balanceada. Então a gente vai precisar fazer o quê? Só aplicar a nossa proporção. Qual o volume aproximado de gás óxido nitroso que é formado a 250 graus Celsius em 1 atm quando 5 gramas do nitrato de amônio é aquecido? Além da estequiometria, a gente vai trabalhar aqui com o estudo dos gases, aplicação de uma forma que já eu explico para você. A gente tem que admitir 100% de rendimento, então vamos lá. Primeira coisa logo, olha as substâncias envolvidas aqui nesse processo. Eu estou falando de nitrato de amônio, que é exatamente essa substância aqui, e estou falando de óxido nitroso, que é o N2O, também conhecido aí como óxido de dinitrogênio. 5 gramas dessa substância. Então vou colocar bem aqui 5 gramas dessa substância. E eu quero saber qual é o volume dessa substância aqui produzido. Para isso, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou olhar aqui quanto que corresponde realmente à massa de nitrato de amônio. A gente tem aqui 2 nitrogênios, que dá 28, mais 4 hidrogênio, que dá 4, já que o valor é 1. E a gente tem aqui mais 48 referente aos 3 oxigênios, dando um total de 80 gramas. Então vou colocar 80 gramas aqui. Olhando a massa do N2O, já vou explicar por que massa e não volume, porque aqui ele não está falando de CNTP. Se fosse CNTP eu poderia colocar bem aqui 22,4 litros, mas ele está me dando outras condições de pressão e temperatura. Então vai ser necessário eu descobrir primeiro aqui qual é a massa. Eu tenho aqui 2 do nitrogênio, que dá 28, mais 16 do oxigênio, dando um total aqui de 44 gramas. Então, aplicando a proporção, eu tenho 5 vezes 44, dividido aqui por 80, que dá uma quantidade de 2,75 gramas. Mas como eu falei, ele não está querendo massa, o que ele está querendo aqui é o volume. Para isso, o que é que a gente vai ter que aplicar? A equação de Clapeyron. Isso porque ela me dá todas as condições aqui para eu fazer isso. Porque, para quem não conhece a equação de Clapeyron, tem até aqui um vídeo nessa série falando sobre o estudo dos gases. É a equação PV igual a nRT. Aplicando aqui os valores que eu tenho que a minha pressão é 1. Não sei qual é o volume, que é exatamente o que eu quero descobrir. Também não sei qual é o meu número de mol. Mol é a mesma coisa que massa dividido por massa molar. Então eu tenho aqui a minha massa descoberta, que foi de 2,75 gramas, multiplicando aqui por 0,082, que é a constante que a gente utiliza toda vez que está trabalhando pressão em ATM, e multiplica aqui a temperatura de 250, só com uma ressalva. 250 mais 273, porque a temperatura tem que ser trabalhada na escala absoluta, dando um total de 523 Kelvin. Então, olha, 523. Isso tudo dividido aqui pela massa molar, no caso do N2O, que é 44.
volume vai ser igual a 2,75 vezes 0,082 vezes 523 dividido aqui por 44. A gente chega num total de 2,68. Volume igual a 2,68 litro. Analisando aqui essa questão, eu percebi que eu poderia ter ganhado um tempinho aqui. No lugar de eu colocar a massa do N2, eu tivesse colocado só 1 mol, tipo 80 gramas equivale a 1 mol, eu já tinha descoberto aqui a quantidade de mol e não ia precisar dividir o 275 por 44, mas aí tanto faz. E outra coisa também que eu achei um pouquinho estranho é que ele coloca só 2,68 e a gente aqui lute para descobrir qual é a unidade das alternativas. Seria interessante ter colocado aqui em litro, né, ou então nas alternativas para a gente chegar a essa conclusão. Dentre as opções, 2,70, letra A. Mais uma questão, prova conhecimento específico 2019.1. Cristais de hidróxido de sódio reagem com dióxido de carbono para formar água em um precipitado branco que é o carbonato de sódio, usualmente utilizado em detergentes como agente amaciante. E aí tem a equação química aqui abaixo, não está balanceada, a gente vai ter que fazer isso, e algumas informações referentes a esse processo. Então, primeiramente, balancear a equação. Vou tirar isso aqui para ver se aumenta um pouco, para melhorar a visibilidade. Olha, o que é que a gente tem aqui? Primeiro vamos balancear a equação. Colocando um 2 aqui, a gente balanceia a quantidade de sódio, conferindo a quantidade de carbono é a mesma. Olhando a quantidade de oxigênio, 2 aqui mais 2, 4, 3 mais 1 aqui, 4. 2 hidrogênio, então a equação está balanceada, só com esse 2 aí. Sabendo que 12,1 grama de NaOH reage com 7,9 gramas de CO2, podemos dizer que aqui é um caso que a gente vai ter que descobrir quem dessas substâncias realmente está em excesso, né? Porque aqui a gente tem informações, de NaOH, que é 12,1, e a gente tem também a informação referente aqui ao dióxido de carbono, que é 7,9 gramas. Então, o que realmente aqui é produzido? Quem é que está como excesso? Porque eu sempre coloco para os meus alunos o seguinte: se eu tenho 10 partezinhas desse pincel e 8 partezinhas dessa, quantas canetas eu vou poder produzir no total? 8, porque o que vai determinar a quantidade de pincéis aqui formados é exatamente o meu reagente limitante. Não tem como eu dizer que eu vou formar 10 se faltam 2 desse aqui, ok? A quantidade que eu vou formar é exatamente 8 e vai ter aí como excesso 2 tampas. A mesma coisa acontece aqui nessa reação. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Calcular com base nos valores de massa atômica, ver quanto é que dá cada valor desse. NaOH dá 40, só que eu tenho 2 mol 80, daí a importância do balanceamento. E a gente tem aqui a massa de 44 gramas. Então, para a gente analisar quem realmente está em excesso, a gente poderia estar fazendo aqui uma proporção, tipo assim, multiplicar 12,1 vezes 44, dividir por 80 e ver se realmente dá esse valor de 7,9 ou mais ou menos. Aí tem como a gente saber quem realmente está em excesso. 12,1 vezes 7,9, ou melhor, vezes 44, dividido aqui por 80, dá um valor de 6,65. Já descobri quem é que está em excesso, porque se eu ia precisar apenas de 6,65 gramas de CO2 e eu tenho 7,9, é essa minha substância aqui que está em excesso. Então ela não deve ser levada em consideração, ok? Então eu vou aqui descartar todos os valores referentes a ela. Já descobri quem é meu reagente limitante, quem é meu reagente em excesso. O que é que diz aqui os itens? O NaOH é o reagente limitante, correto. Se a 1 está correta, a gente já descarta aqui a letra D, ok? A 2 diz que o CO2 é o reagente limitante. Errado, quem é o reagente limitante aqui no caso é o NaOH. Então a alternativa que tem 2, ela também deve ser descartada. Então a gente tem aqui o terceiro tópico como sendo correto, não vou nem fazer o cálculo aqui, serão obtidos aproximadamente 16 gramas de Na2CO3. Vou fazer o cálculo. A ideia aqui a gente está estudando.
Para isso eu vou ter que calcular quanto é que dá Na2CO3, aí a gente tem uma quantidade de 48 referente aos oxigênios, mais 12 do carbono, que dá 60, mais 46, já que cada sódio é 23, 46 do sódio, dando um total de 106 gramas. Então, se eu quero aqui calcular qual é a quantidade de Na2CO3 formada, a gente faz o que? A gente multiplica o 80, ou melhor, o 12,1 vezes o 106, divide por 80, que vai dar um total de 16,03 gramas, que é aproximadamente 16. Então é por isso que esse item acaba sendo um item correto, tanto o item 1 como o item 3. Aí a dúvida agora fica exatamente no item 4. O que é que diz aqui no item 4? Fala que restarão ao final da reação aproximadamente 1,2 gramas de excesso de CO2. Quem lembra, viu aí que a massa que era necessária realmente de CO2 era uma massa de 6,65. Se a gente diminuir aqui por 7,9, a gente vê que realmente vai estar sobrando aproximadamente 1,2 gramas de excesso de CO2, fazendo com que esse item 4 seja um item correto, e o item 4 estando correto, a gente chega no gabarito letra C. Mais uma questão, e essa para encerrar o nosso 12º vídeo aqui dessa série, que traz como conteúdo estequiometria, questão 14 da prova geral de 2018.2. O gás metano pode ser usado em células a combustível, que é no caso o tipo de gerador de energia utilizado pela primeira vez em foguetes espaciais, e diz que em um certo experimento no laboratório de química da UVA, um aluno obteve este gás através da equação química a seguir. A gente já tem a equação e pela presença desses coeficientes a gente já pode também determinar que essa equação está balanceada. Quando 98 gramas de cloroformo foram colocados para reagir com 98 gramas de zinco e água, isso em excesso, foram obtidos 7,2 gramas de metano. Qual o rendimento percentual da reação obtido pelo aluno? Foi de quanto? Foi de 55, foi de 70, 80 ou 90? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, como ele está falando aqui em 98 gramas de cloroformo, que é essa substância, e 98 gramas de zinco, é necessário que a gente faça aqui um cálculo para saber se tem alguma dessas substâncias em excesso. Lembrando que o que vai determinar a quantidade de metano formado vai ser exatamente o meu reagente limitante. Se a gente somar aqui CHCl3, o cloro ele é igual a 35,5, então vai ser 35,5 vezes 3, 106,5, mais 1 do hidrogênio, mais 12 do carbono, que dá 119,5. A massa do zinco é 65, se a gente pegar o 65 e multiplicar por 3, a gente vai ter um valor de 195. Olha lá, olha a diferença. Então, se a gente observar esses valores de 119,5 e 195, vai ter sim alguém em excesso, porque a gente está trabalhando com 98 gramas de um e 98 gramas de outro. Nessas condições, quem que você acha que vai estar em excesso aqui, zinco ou cloroformo? Se 119,5 precisa de 195 gramas de zinco, se eu tenho 98 gramas de zinco, eu ia precisar de uma quantidade bem menor do que 98, que eu acho que não é necessário fazer o cálculo, já dá para a gente determinar que o cloroformo é a minha substância em excesso. Então não vou trabalhar aqui com o meu 119,5, vou trabalhar com o 195, ok? Então, vou apagar isso aqui. E ele quer saber exatamente qual é a quantidade de metano. O metano, a massa dele, se a gente somar 12 mais os 4, vai dar 16 gramas. E aí a gente tem aqui um valor de X, ok? Multiplicando 98 vezes 16 e dividindo aqui por 195, a gente chega num total de 8,04. 8,04. Mas isso se o meu rendimento fosse 100%. E aqui a questão está querendo saber qual é o rendimento, já que não foi produzido 8,04, mas sim 7,2. Então o que é que a gente faz? A gente coloca aqui uma outra proporção. 8,04 gramas seria se o meu rendimento fosse 100%.
Como foi produzido apenas 7,2 gramas, admite-se que o rendimento dessa reação vai ser de quanto? É só a gente multiplicar o 7,2 vezes 100, dividir aqui por 8,04, que a gente vai chegar no total de 89,55, que é praticamente a nossa letra D. Então, com essa questão, a gente dá uma pausazinha aqui nessa série e voltamos depois com a resolução dos próximos vestibulares e quem sabe aí algumas dicas por meio de um esquenta uma semana antes dessa prova de março agora de 2021, ok? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal.